noite para você. Hoje é segunda-feira, início de semana, e está começando mais uma edição do TVU Notícias em formato reduzido, por causa da greve dos servidores da universidade. Confira agora os destaques de hoje, dia 8 de abril. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inaugura a primeira fase da Infovia Potiguar. A Polícia Rodoviária Estadual autua 27 condutores no final de semana pela Lei Seca em Natal. Previsão de chuvas para a semana e ainda, grupo da UFRN trabalha para prevenir as consequências de desastres naturais na capital. Agora são 6h31, o TVU Notícias está no ar. Na manhã desta segunda-feira, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inaugurou a primeira fase da Infovia Potiguar. A rede conta com mais de 400 quilômetros de fibra ótica que interliga diversos municípios do Rio Grande do Norte e leva a internet de alta velocidade ao interior do estado. O repórter Lucas Aguiar esteve presente. Com o objetivo de expandir o acesso à internet para regiões mais interiorizadas, as infovias também são conhecidas como estradas digitais e visam melhorar a infraestrutura de comunicação do Brasil. A fase inicial da Infovia Potiguar foi lançada na manhã de hoje pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e contou com a presença de diferentes autoridades e da governadora Fátima Bezerra. Vamos entregar aí a primeira fase da Infovia Potiguar, são investimentos aí de quase 50 milhões de reais nessa Infovia, que vai levar conectividade, banda larga, fibra ótica, infraestrutura de telecomunicações por todo o interior do estado, dezenas de municípios beneficiados. E já nessa primeira fase temos aí 5 municípios já totalmente com as redes metropolitanas. Inicialmente, aqui no Rio Grande do Norte, a iniciativa irá conectar 232 escolas públicas, 41 campi de universidades, institutos de educação e unidades de pesquisa, além de 24 hospitais. A primeira fase da Infovia Potiguar vai viabilizar o acesso às cidades de João Câmara, Pau dos Ferros, Mossoró, Ceará-Mirim e São Gonçalo do Amarante. Isso significa, portanto, fortalecer o projeto para que até 2026 nós tenhamos o Rio Grande do Norte 100% conectado. Essa é a nossa meta e com a parceria, repito, com o Ministério das Comunicações, o governo do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, nós estamos alcançando e vamos alcançar. O investimento final chegará a 45 milhões de reais para 21 municípios, com 1.800 quilômetros de cabos de fibra ótica, atendendo todo o Rio Grande do Norte. É uma das 18 infovias que estão dentro do novo PAC, que é o novo eixo que o presidente Lula incluiu no PAC de inclusão digital e conectividade. Teremos aí muito recurso investido até 2026 de inclusão digital no Brasil inteiro, e essa é uma das 18 infovias mais avançadas, é essa aqui do Rio Grande do Norte. De acordo com o ministro, a segunda fase da Infovia Potiguar está em construção e a terceira está em desenvolvimento. A previsão é que a Infovia Potiguar seja concluída até 2026. A primeira turma de julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª TRT-RN condenou por unanimidade a Narciso Enxovais ao pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais a uma ex-gerente submetida a tratamento degradante e vexatório durante treinamentos motivacionais promovidos pela empresa. A dinâmica denunciada tinha por nome Meta ou Morte, e nela, alguns funcionários foram submetidos a andar sobre um caminho de carvão de brasa quente, ouvir gritos e xingamentos sobre o desempenho funcional e outras ações consideradas embaraçosas e inadequadas pelo TRT. A empresa Narciso Enxovais se manifestou contra o ocorrido e afirmou que, abre aspas, não pratica abusos de ordem moral no trato com seus funcionários e zela pela ética, bons costumes, sem exageros ou constrangimentos, fecha aspas, e recorreu contra a decisão do TRT. Confira agora outros destaques do dia no nosso Giro TVU Notícias Mais.
O município de Natal iniciou o esquema vacinal com dose única contra o HPV, o papilomavírus humano. A medida segue a nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, que recomenda a adoção de apenas uma dose devido à eficácia na proteção percebida após realização de estudos. Incorporado no calendário nacional de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, a recomendação da estratégia de imunização em dose única segue para crianças entre 9 e 14 anos que não receberam nenhuma dose do imunizante. A nota acrescenta também a inclusão de pessoas com papilomatose respiratória recorrente como grupo prioritário da vacina HPV. Para se vacinar, os usuários do SUS do município podem procurar uma das unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, ou um dos pontos extras de vacinação nos shoppings Midway Mall e Partage Norte Shop, que funcionam de segunda a sexta-feira, de 1 hora da tarde às 8 horas da noite, e no sábado, das 3 horas da tarde às 8 horas da noite, levando o documento de identificação e cartão de vacina. O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, o CPRE, por meio da Seção Lei Seca, promoveu uma operação na Zona Sul de Natal neste final de semana e autuou 27 condutores por misturar álcool e direção. Um dos autuados, ao perceber a presença policial, estacionou o veículo antes da barreira e mudou a direção com uma mulher. Ambos se recusaram a realizar o teste de alcoolemia e foram notificados. A blitz, montada na Avenida Roberto Freire, culminou ainda na prisão de 2 condutores de 39 e 41 anos por se encontrar em estado de embriaguez e uma detenção por porte de entorpecentes. As ocorrências foram encaminhadas à Central de Flagrantes. As autuações promovidas pela Receita Federal bateram recorde e somaram mais de 225 bilhões em 2023. O valor recorde representa alta de 65% em relação aos mais de 136 bilhões autuados em 2022. Apesar do aumento, apenas 5% do valor cobrado entrou nos cofres federais em 2023. Segundo a Receita Federal, isso ocorreu por causa de questionamentos dos contribuintes após a emissão dos autos de infração, tanto na esfera administrativa como em processos judiciários. Do valor de mais de 225 bilhões, informou o fisco, mais de 215 bilhões foram autuados de pessoas jurídicas e mais de 9 bilhões de pessoas físicas. O restante refere-se a empresas, principalmente grandes companhias. As empresas de maior porte responderam por 81,3% do total do valor autuado de pessoas jurídicas, mais de 175 bilhões. Agora nós vamos estrear o TVU Comenta, que é um quadro onde nós vamos comentar sobre assuntos pertinentes à sociedade. E para começar o quadro de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que já está na boca do povo, que é o calor. Para isso, a gente está aqui com o Lucas Aguiar. E eu queria saber, Lucas, é só a gente lá no meio-dia no Alecrim, no transporte público de Natal, que está sentindo esse calor? Olá, Bia, boa noite. Boa noite para você de casa. Não, Bia, essa é uma tendência nacional. O recorde de calor que o Brasil vem passando desde o ano passado vem atingindo recordes e nós estamos na terceira onda de calor. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, no mês passado, atingiu a sensação térmica de 62,3 graus Celsius. Imagina aí o tanto de calor. De fato, e aí eu fico pensando, né, se é uma questão nacional, a gente sente aqui, a gente também teve esses recordes aqui no nosso estado, né? Desde o ano passado, aumento de ar-condicionados, de venda de ventiladores, de pessoas passando mal na rua. Como você explica esse fato? Bia, para os especialistas, um dos principais motivos são as mudanças climáticas, é o desmatamento. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte nós temos dados sobre o desmatamento. Esses dados, eles falam o quê? Aqui em Natal, um estudo de um professor chamado Malco Geiel, do IFRN, revelou que Natal perdeu 50% da vegetação natural. Ou seja,
Metade das árvores de Natal nos últimos 30 anos foram derrubadas. Consequentemente, o calor aumentou. Então a gente fica pensando assim que é por um fator só, mas a gente vê que são multifatores que influenciam nessa sensação térmica que a gente está sentindo, né? Tanto os fatores mundiais, né, como o aquecimento global, quanto os específicos da meteorologia, que é o El Niño. E essa questão do desmatamento impacta diretamente, né? Sim, Bia, e olha só, o estudo também revelou que aqui em Natal a temperatura aumentou cerca de 1,5 graus Celsius. Isso é muito. A gente pensa que um grau não é nada, mas a gente está sentindo na pele. Pelo menos a gente tem a previsão, né? A previsão dessa semana para Natal é de bastante chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou nesta segunda-feira um alerta de chuvas intensas para 42 municípios do Rio Grande do Norte. Isso mesmo, Bia. E de acordo ainda com o IMET, há uma possibilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora até às 10 horas de amanhã. E são com essas notícias, as informações, esses comentários que a gente encerra o quadro. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigado, Bia. Foi uma honra. Até a próxima. Até a próxima. E já emendando esse assunto, a gente vai falar sobre a questão de um grupo de pesquisa na UFRN que tenta promover formas de diminuir os impactos dos desastres naturais no nosso estado, principalmente na nossa cidade natal, que afeta principalmente quem mais precisa. Cenas como essas causam preocupação a quem mora em Natal, principalmente na época das chuvas, quando geralmente a cidade passa por alagamentos e deixa pessoas desabrigadas, como mostrado no ano passado aqui mesmo no TVU Notícias. Pensando em minimizar os efeitos dos desastres naturais, um grupo de pesquisadores da UFRN tem elaborado um plano municipal de redução de riscos e desastres. Nesse plano municipal de redução de riscos de Natal, a universidade também, à medida que congrega a prefeitura, os técnicos da prefeitura, os agentes de proteção e defesa civil, ela desenvolve conjuntamente um processo de formação e capacitação desse pessoal para futuras elaborações, atualizações do Plano Municipal de Risco de Desastre em outras situações futuras, né? Que esse plano tem que estar constantemente sendo atualizado, revisto. Então, a universidade tem um papel aí de capacitação também dos gestores e agentes públicos, os técnicos da prefeitura nesse sentido. É aqui no NUPED, onde vários pesquisadores se reúnem para discutir o Plano Municipal de Redução de Riscos. A partir de agora, o grupo vai articular parcerias com a Prefeitura do Natal para a formalização de um decreto e, a partir disso, será oficializado pelo Ministério das Cidades. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, a Fiocruz, universidades públicas e prefeituras. O professor Lutiane Almeida, do Departamento de Geografia da UFRN, destaca as áreas de maior risco na cidade, que servirão de base para os estudos. O bairro de Mãe Luísa, né, a Unidade do Jacó, nas Rocas, e as diversas lagoas de captação que a gente encontra na Zona Norte, que tem problemas de drenagem e extravasamento. Na Mãe Luísa e Jacó, a gente tem muito problema associado a movimento de massa, a desmoronamento de residências, né? As residências não estão, não têm um nível de construção adaptado às instabilidades do terreno. Isso normalmente tem ocorrido colapso, né? Deflagrado pela ocorrência de períodos chuvosos mais intensos. E, ao mesmo tempo que as lagoas de captação da Zona Norte têm tido problemas ou com manutenção, ou com deterioração de equipamento, de bombas, etc. O professor ainda explica que algumas residências estão mais expostas a possíveis desmoronamentos. Através da pesquisa, poderão ser identificados os locais de maior risco. Esse plano ele tem a inovação, né, de tentar ganhar a participação mais conjunta possível entre os diversos atores que compõem a gestão de risco na cidade. As universidades, o poder público e as comunidades vão pensar
conjuntamente estratégias para a redução de risco de desastre na cidade de Natal. O projeto ainda prevê diálogos com a população que mora nessas regiões para melhor avaliação, como fala o doutorando em Geografia Anderson Maia. Ações de comunicação, de prevenção, de educação ambiental, para que essa população ela tenha meios, capacidade de lidar com a convivência com o risco. Mas, claro, tudo isso embasado, destaco mais uma vez, a partir das vivências da população. Nenhuma medida ela será traçada, ela será pensada sem que haja o consentimento popular e das lideranças dos movimentos sociais destas áreas. Lembrando que a recomendação do INMET é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de descargas elétricas, e também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. E é isso! O TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta para o nosso número ou para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que os demais programas da TVU estão com exibição suspensa. Boa noite para você e até amanhã.